Milhares de brasileiros estão regressando ao judaísmo e é uma história muito antiga, mas uma história que foi ocultada do Brasil, ocultada das universidades, das aulas de história, na escola. É uma história que modificaria totalmente a face do Brasil, mas que ela explica muita coisa. Ela explica por que milhares de pessoas todos os dias se preocupam com Israel e rezam por Israel. Ela esclarece por que brasileiros choram por Jerusalém. É uma ligação de séculos que o povo brasileiro tem com o povo judeu e muitos ainda não sabem disso, Shemuel Zakai. Você já ouviu falar a história que Portugal mandou para o Brasil bandidos, pessoas que não prestam? Então, é importante que você entenda que o historiador que escreve sobre o Brasil colônia, Sérgio Buarque de Holanda, disse que para cada 4 portugueses que vieram para o Brasil, 3 eram cristãos novos. Né? Quem eram os cristãos novos? Foram os judeus expulsos da Espanha para Portugal e outros lugares, e os judeus que foram convertidos, Espanha e Portugal, à força ao cristianismo, e a igreja fez a segregação de cristãos velhos com os cristãos novos, porque a igreja, muito embora não conseguisse conviver com a presença da religião judaica, da intolerância da Idade Média, então ela decidiu converter os outros povos à força, que no caso ela converteu os judeus. Então se tornaram cristãos novos. Esses cristãos novos foram logo, eles começaram a praticar 2 religiões. Eles praticavam o cristianismo, de que eram obrigados, mas mantinham as tradições judaicas, visitavam as suas sinagogas, até que eles passaram a serem procurados pela Inquisição. A Inquisição procurava a heresia dos cristãos e também dos cristãos novos que não podiam expressar e manifestar outra religiosidade que não o catolicismo. Então, em 1500, esses portugueses cristãos novos viram no Brasil uma oportunidade de liberdade e vieram junto com os bandeirantes. Os bandeirantes, na exploração de riquezas, de fortunas, foi a primeira e grande imigração de colonização da presença judaica, como os cristãos novos, que eram maioria. E aí explica por que a coroa portuguesa precisou implantar o Tribunal do Santo Ofício em Lisboa, além do que já existia na Espanha, para visitar o Brasil, porque o Brasil tinha o maior número de cristãos novos. E o processo da Torre do Tombo, que eram documentos secretos, são de processos de brasileiros que foram levados, investigados, denunciados e condenados por crime judaizante, que era heresia da igreja. Então, isso explica que nessa primeira massa de judeus cristãos novos que vêm para o Brasil, aí abriria a porta para o que seria todas as outras imigrações. Por exemplo, a colônia holandesa que chega no Pernambuco e Alagoas, ela também traz muitos judeus para o desenvolvimento, para o que é hoje ainda Recife, que é a segunda Amsterdã. Né? Quem conhece Amsterdã e visita Recife, vê o que a engenharia e a arquitetura trouxe e transformou aquela região com a presença de judeus, porém, de judeus que tinham a liberdade de exercer inclusive o judaísmo, até porque a primeira sinagoga das Américas foi construída no território de domínio holandês, em Recife, a Carral Sur, que ainda é ponto de visitação da memória da presença desses judeus que tinham liberdades religiosas diferente dos cristãos novos, que eram proibidos demonstrar qualquer manifestação judaica, porque corriam risco de ter os seus bens confiscados e de serem levados para a Inquisição em Lisboa, onde morriam, eram condenados. E isso explica e dá a forma de que o Sérgio Buarque de Holanda, o professor de História, tem razão, que o Brasil tem mais da metade da sua população de origem judaica. Isso explica por que muitos cristãos, muitos outros religiosos
também de outras religiões se interessam tanto pela história de Israel, se interessam tanto pela história do que chamam de Velho Testamento? Por que as pessoas têm uma identificação com o contato dessa literatura, da história judaica? Por que eles têm afeição com o Estado de Israel? É porque existe uma centelha divina, existe uma alma judaica e milhões de brasileiros que têm essa origem. E a Associação Anusim Brasil, ela trabalha exatamente com a contribuição cultural para todos os brasileiros que descobrem suas origens, para todos os brasileiros que acabam por descobrir o seu pertencimento à história judaica e procuram por essas informações, pelo mapeamento da sua genealogia e até, por que não, da reintegração cultural e religiosa. Hoje existe os sobrenomes, que são as evidências mais claras. Os sobrenomes, os costumes, as relíquias, né? E hoje os bancos de dados, pessoal. Os bancos de dados, eles conseguem mostrar e levar muitas famílias do momento antes que os judeus imigraram da Espanha para Portugal. A tecnologia, esses bancos de dados, essas informações, elas possibilitam, e hoje muitos brasileiros conseguiram a cidadania portuguesa pelo incentivo que Portugal fez a todos os brasileiros de origem sefaradita, que são esses, né? De conseguirem a sua cidadania portuguesa através de estudos de genealogia, ou seja, a contribuição do banco de dados ela se ampliou ainda mais para as pessoas que tinham essas evidências, dúvidas sobre as relíquias, os costumes cripto-judaicos e principalmente, Shimon, os nomes. Né? Muitas pessoas acabam ali tendo desconfiança pelos sobrenomes. Mas por que nomes, né? Você pode se perguntar por que nomes. Na Península Ibérica, naquele século, né? Você vai datar aí de 500 a 600 anos atrás, os judeus ainda utilizavam os seus nomes dentro da cultura judaica, que eram, por exemplo, Yosef, filho de fulano de tal, né? Não existiam sobrenomes. Não era o nome como é hoje, né? Eu sou o Shimon Oliveira. Não existiam esses sobrenomes. Era Shimon, filho do pai do Shimon. Ok? Então era Yaakov ben Yosef, Yaakov, filho de Yosef, né? Moshe, filho de Isaac, né? Ou Moshe, filho de Abraão. Esses eram os nomes, eram assim que os judeus eram chamados. Mas nós falamos até antes dessa sessão, nós falamos da prosperidade judaica. Os judeus da Península Ibérica eram o povo mais próspero daquela região, né? Os judeus, eles eram os comerciantes, eles eram os financiadores das expedições, os financiadores da guerra. A coroa espanhola, ela emprestava dinheiro da comunidade judaica, dos judeus. Os judeus faziam parte da aristocracia. Os judeus eram grandes operadores, eram grandes construtores, eram grandes fazendeiros, né? Produtores, né? Agrícolas. Os judeus operavam ativamente dentro da sociedade, como acontece até os dias de hoje. Os judeus, eles não são inertes. Eles não vão para se tornar um peso na sociedade, não. Eles entram e produzem. Por quê? Porque o seu código de ética, de vida, ensina que o judeu deve produzir, deve construir e transformar o mundo num lugar melhor. Bom, os judeus da Península Ibérica não eram diferentes. E eram aos milhares e milhares e milhares, não eram poucos. Então tinham muita influência econômica. Tanto é que depois da expulsão judaica da Espanha, a Espanha entrou em um declínio econômico. E Portugal também. Depois da expulsão dos judeus de Portugal, Portugal também entrou num declínio econômico. Por quê? Porque eram muitas pessoas. E isso causa um efeito na cadeia produtiva de um país muito grande. Bom, vamos voltar à história. Judeus, por cobiça de outros povos, tiveram que começar a esconder o seu judaísmo e a mudar o nome. Uma das formas de se esconder, de esconder a sua origem, era mudar o nome. Porque veja, Yosef, Moshe, Yaakov, denunciava, né? Gamliel, Hillel.
Abravanel, Abravanel. né? Abravanel, Então os cristãos novos adotavam nomes, né? Nomes de cristãos, comuns. nomes de acidentes demográficos, de ofícios, de profissões. Então todos esses nomes eram usados exatamente para essa identificação, até porque a própria igreja ela cria essa segregação. Ela vai separar os cristãos velhos dos cristãos novos, até porque eles não podiam casar entre si. A igreja não permitia que cristãos velhos se casassem com os cristãos novos. Não. Então, Se ele carregasse o nome ainda judaico, ele não poderia se casar. Exato. Né? E atiçaria a cobiça, né, dos bens, porque, o Estado e a igreja precisavam de dinheiro. Quem tinha dinheiro? Os judeus tinham o dinheiro. Como nós vamos pegar esse dinheiro? Como que nós vamos tomar esse dinheiro? Implantou-se leis proibindo a prática judaica. Ora, e como consequência da prática judaica, né, de ser pego cometendo esse crime do judaísmo, você terá os seus bens tomados. Olha que mecanismo. Tem uma aula aqui da professora Anita Nowinski, uma das maiores pesquisadoras desta causa dos Bnei Anossim, né? Ela foi a Portugal, ela pesquisou academicamente, não é uma invencionice nossa, né? Existem pesquisas acadêmicas que trazem, né? E ela traz nessa aula, que está aqui no canal, você pode buscar depois, nós vamos mandar o link lá no nosso grupo, que está aqui nesse número também, Raízes Judaicas, desta aula, falando justamente sobre esse comportamento, essa inversão. Como que nós trocamos a riqueza de mãos rapidamente? Né? Vamos criminalizar o judaísmo. Né? Vamos criminalizar o agro. Vamos mudar o dinheiro de mãos. Só que os judeus, então, rapidamente foram se convertendo, né? Aqueles que queriam preservar a sua integridade física, financeira, o seu status, acabaram convertendo, mas mesmo assim se tornaram cidadãos de segunda classe. Mas uma grande maioria não se converteu, né? Uma grande quantidade foi expulsa para Portugal e foi expulsa para a Espanha, mas foi expulsa da Espanha, mas esses judeus mudaram os seus nomes adotando a seguinte técnica, a tática, né? Vamos colocar nome, mas que nome que eu vou adotar agora? Vamos adotar nome de coisas comuns, né? Oliveira é quem plantava oliva, né? Ferreira é quem mexia com aço, com ferro, e por aí vai. São mais de 16 mil sobrenomes comuns do dia a dia, adotados justamente para tirar de si a identidade judaica, né? Tirar da sua face. Esse é um judeu, embora dificilmente não tenha como identificar o judeu sefardi, né? Pelos seus aspectos físicos. Mas ele mudava. Eles mudaram, 16 mil, né? Existe esse dicionário sefardi que foi organizado por Reuven Feingold, Paulo Valadares e Guilherme Feingold, né? Os três principais, entre outros muitos colaboradores, que juntaram nesta obra mais de 16 mil sobrenomes de judeus sefarditas, antecedidos pela contextualização histórica que deu origem aos sefardis e aos cristãos novos, ok? São nomes como Abrantes, Aguilar, Almeida, Álvares, Amorim, Andrade, Avelar, Azevedo, Barros. Quem eram os Barros? Quem mexia com terra. Quem era construtor? Basto, Belmonte, Brandão, Bravo, Brito, Bueno. Esses sobrenomes, eles representavam profissões, locais, regiões, né? Nome de árvores, de frutas, né? Cáceres, Caetano, Campos, Cardoso, Carneiro. Quem eram os carneiros, né? Carvajal, Elias Estrela, Ferreira, Fonseca, Franco, Furtado, Gaiola, Gato. Henriques, Lara, Leão, Paiva, Santos, Silva, Correia, Teixeira, Teles, Torres, Vaz, Vargas e Viana. Bom, aqui nós vamos ler alguns, senão nós vamos ficar aqui algumas semanas, alguns dias lendo sobrenomes, mas o fato é que sobrenomes muito comuns, né, existentes no Brasil hoje, trazem, né, esta ligação. Bom, não só os sobrenomes, mas também existiam os costumes cripto-judaicos, Shemuel, né? Costumes que muitas famílias têm até hoje, né? Até hoje tem aquele costume e a sem família entender, né? não entende. Puxa, mas por que eu acendo vela toda sexta-feira para todos os santos? É um costume judaico. Muito comum no norte e nordeste do país, né? Então, cristãos e católicos que ainda às sextas-feiras
limpam a casa na sexta-feira, né? Acendem as velas na sexta-feira para todos os santos. Então, inclusive, você pode pensar assim, não, mas no catolicismo, o catolicismo, se analisarmos bem, é o que melhor preserva o criptojudaísmo. Por quê? São dois cristãos velhos e cristãos novos. Os cristãos novos, eles começaram a ter que desenvolver os seus próprios padres e bispos. Muitos desses mosteiros que hoje existem, eles são redutos de cristãos novos, né? E é claro, esses cristãos novos tiveram que adotar as divindades da igreja, porque eles tinham que convencer o mundo de que eles eram bons cristãos. E aí, esses comportamentos encontram-se exatamente nesse lado do catolicismo de origem judaica, né? Ou seja, de acender vela para todos os santos. Na verdade, eles estavam acendendo as velas para iniciar o Shabat. Ou quando cobre os potes de água e os espelhos quando morre alguém na redondeza. É um costume judaico. De cobrir o sangue do abate da galinha, do frango, com a terra, com areia no quintal, e de não destroncar, é um costume judaico. De ter mesas, de ter gavetas nas mesas de refeição da sala de jantar, é um costume judaico. Eles tinham que manter ali derivado suíno. De que se chegasse alguma visita de última hora, na hora da refeição, eles tinham que convencer de que eles também comiam derivado suíno. Eles comiam porco, que é proibido para um judeu. Então, de não varrer o lixo passando pelas portas de passagem, de entrada, porque dizia, quem varre o lixo passando pela porta vai espantar a fortuna, vai expulsar a riqueza. E, na verdade, era em respeito a mezuzá, que fica no umbral da porta. E muitos outros costumes. Fazer uma comida especial no Shabat, no sábado. Amanhã é sábado, nós vamos fazer uma comida especial. Por quê? Porque o sábado é o dia sagrado. O sábado é o dia de receber uma visita, né? Vamos limpar a casa, vamos fazer aquela faxina, não varrer a sujeira pela porta da frente, né? Mas pela porta de trás, entre muitos outros costumes. Tem um muito comum do folclore brasileiro, hein? Não aponte o dedo para a estrela que nasce verruga. Exato. Né? Esse é um dos mais comuns. Por que apontar o dedo para a estrela? Porque o judeu, ele identifica o começo do sábado e o final do sábado contando as estrelas no céu. Apareceu a terceira estrela, começou o sábado. Né, terminou o sábado. E por aí vai. Bom, são muitas tradições que nós estamos a cada dia trazendo aqui para vocês e que trazem a ligação de alma. Comprovadamente, segundo as estatísticas da quantidade de judeus que chegaram no Brasil na época da colonização, de 70 a 100 milhões de brasileiros possuem uma ascendência judaica. A metade da população é cristã nova. A metade da população brasileira tem uma ligação de alma, uma ligação de sangue, uma ligação de raízes com o povo judeu. E aí nós conseguimos explicar espiritualmente e historicamente, culturalmente, por que o brasileiro ama Israel, por que o brasileiro está com Israel, por que quando o Benjamin Netanyahu, ministro israelense, né, o primeiro-ministro, veio a Israel, o povo foi ovacioná-lo. É um amor natural, mas não é natural, é um amor profundo que nós temos por Israel, que você tem por Israel. Agora, curiosamente, Shemuel, bom, o brasileiro descobre a sua origem, que tem uma ligação com Israel, com o povo judeu, e aí milhares decidiram retornar ao judaísmo. Afinal de contas, é uma missão de resgate que foi dada ao brasileiro, de resgatar suas raízes, porque há uma promessa de que Israel, a cada vez que ele se levantasse, ele seria multiplicado 1000 vezes. 1000. É uma promessa de que Israel seria numeroso. E isso se reflete aqui no Brasil. O Brasil tem um papel nisso. E muitos brasileiros estão retornando ao judaísmo, indo, né? E construindo esse resgate da sua identidade nas sinagogas dos Bnei Anussim ou nas sinagogas dos novos judeus, Exato. Que estão por vários lugares do Brasil já. É impressionante. É uma massa crítica. Os cristãos novos, que ainda nem sabem que são judeus, é uma massa crítica. Eles não têm sossego ali nas suas leituras bíblicas, né? Na frequência da missa, na frequência do culto lá da igreja evangélica. Ele sempre está incomodando o padre, sempre está incomodando o pastor com perguntas. Por que não sábado? Por que não posso ir a carne de porco?
e a trindade, existe ou não existe. Então ele sempre está incomodando porque há uma inquietação. Ele sempre está em busca da verdade nesses estudos e na forma da sua devoção religiosa. É uma característica, porque o judeu ele tem um senso crítico, né, a alma crítica. E desde 1970, quando esses documentos da Torre do Tombo deixaram de ser documentos secretos e se tornaram documentos públicos, é que a USP, através da Anita Nowinski, a doutora Anita Nowinski, e muitos outros mestres e doutores estão estudando os processos dos brasileiros que foram levados a um tribunal internacional. Né? Que tribunal internacional teria interesses em condenar civis de um outro país por causa do seu dinheiro? Usinas de cana, pedras, comércio. Né? Então, e outra, a lei do confisco dava vantagem para quem fazia denúncia. Então, o cristão velho que estava com as contas quebradas, falido, ele via no cristão novo a oportunidade de ficar com a metade ou com parte do seu confisco. Ou, ainda, aquele que tinha um desafeto com o cristão novo, ele poderia denunciá-lo simplesmente por vingança. De forma que os processos encontrados por esses pesquisadores constam que as denúncias elas vinham com a reserva: por favor, não matem. Por quê? Porque havia um ressentimento de culpa. Aquela denúncia, muito provavelmente, não era verdadeira, de que ele viu um cristão novo praticando judaísmo às escondidas. Não. É porque ele tinha vantagem no confisco. E qual outro interesse que a Inquisição teria de ficar investigando até 7 gerações de cristãos para mapear a sua fortuna, que inclusive ia para outros países, Grécia, Espanha, Portugal, França, onde o Shimon tivesse um parente rico, a investigação da Inquisição ela ia perseguindo através desses governos para obter, inclusive, vantagem dessas denúncias e, ao mesmo tempo, matar um herege que não era exatamente fiel à igreja porque praticava a sua religião judaica às escondidas. Leão Rodrigues, olha só, Benveniste, esse nome Benveniste, Benevides, existe muito lá no norte, né, do Brasil, no Pará, no Amazonas. Ele é vinculado aos Oliveiras, né? Esse Gabai. Beneviste, como que é? Benevistes. Benvenistes, eles são descendentes dos levitas. Né? Olha só. O Shimon é descendente de levita. Cardoso com um Z, a tia, Castro, De Castro separado, de Castro e Crasto, Pérez, né, Pinto, né, Nemias, Franco, Mendes, Franco é os que vieram da França, hein? Pereira com Y, Pareira, né, ou Parreira também, né, Baruch, Lopes, Toledo, Mizrahi, Costa, Acosta, Azulay, Nunes, Fernandes, Amar, Benetar, Paz, olha só, Vidal, Vitale, Aboab, né? Tem muitos aqui. Aboab foi o primeiro rabino no Brasil. Olha só, da primeira sinagoga das Américas, né? Da colônia holandesa. Navarro, Soares, Berrar, Herrera, Ferreira, olha só, Gomes, Pardo, Dayam, Diam, Bardiam, Fenzi, Menache, né? Abravanel, do Silvio Santos, né? Abravanel, Abravanel, Medina, Molho, Sasson, Fonseca, Álvares, Ventura, Benzaquim, Benzarren, Benzequim, olha só, Razan, Carvalho, Carvalhais, Carvajal e Carbajal, né? Curiel, Bessan, Rasson, Silva, Moreno, Abadana, Catan, Forti, Lumbroso, Nigri, Aguilar, Fano, Narron, Sulano, Ziel, Nahum, Russo, Saportas, Barzilai, Campos, o sobrenome Campos é muito comum, né? Danom, Hassam e por aí vai. Gente, eu não vou continuar aqui, senão nós vamos ter que ficar a tarde inteira aqui, mas nós voltamos
nos próximos programas com muito mais sobrenomes. Shemuel, e alguém pergunta, onde estão as sinagogas desses novos judeus? Ou seja, desses brasileiros que estão retornando às suas raízes judaicas. E eu? Sou um Silva, sou um Santos, eu posso fazer o meu retorno às raízes judaicas? Eu posso me tornar agora um judeu praticante das raízes, praticante da cultura e da religião, Shemuel? Olha, o judaísmo não é proselitista, não tem interesse de tirar pessoas de outras religiões. Não nos consideramos melhores do que os cristãos e nem melhores do que os muçulmanos. Somos judeus, mas a comunidade, ela tem sim, a comunidade judaica, ela tem sim um papel de receber de volta aqueles que foram judeus, mesmo aqueles que tiveram as suas identidades roubadas, né, como no período da Inquisição. E todos estes que descobrem suas origens e desejam voltar ao judaísmo, há sim a abertura em muitas comunidades emergentes pelo Brasil. Curitiba, da onde nós estamos, na capital paulista, em Brasília, no Distrito Federal, em Goiânia, em Belo Horizonte, em Ipatinga, Minas Gerais, Governador Valadares, Belém do Pará, Campina Grande, na Paraíba, Criciúma, no Espírito Santo, Colatina, Criciúma em Santa Catarina, Colatina no Espírito Santo, Campinas no interior de São Paulo, Ponta Grossa, Paraná, e muitas outras. São mais de 20 comunidades emergentes. Belo Horizonte, né? Brasília, Goiânia, São Paulo, Curitiba, Belém do Pará, Campina Grande, Campinas, Colatina. O interior ali de Minas. Ipatinga. E agora Valadares, né? Governador Valadares também, né? Que são próximos, relativamente próximas a essas comunidades, que já têm serviço público de reintegração cultural e religiosa para os brasileiros que têm essa origem e que decidiram voltar. Ele foi tirar lá a cidadania portuguesa e se descobriu judeu acidentalmente, né? Ou aquele que estava lendo ali muito a Bíblia, até contra o conselho do padre e do pastor, e acabou se identificando, foi pesquisar e descobriu. Ou seja, muitas outras formas em que brasileiros estão descobrindo as suas origens e decidem voltar. Então, a Associação Anunciem Brasil, através de todas essas comunidades, ela tem feito um trabalho cultural de reintegração religiosa e cultural através dessas comunidades, através do convívio. Você pode estudar judaísmo com bons livros, e você pode até ter um professor que seja rabino para te ensinar. Mas sobre reintegração cultural e religiosa, só a partir do convívio de uma comunidade que promova os serviços públicos, as festas, as tradições, os costumes, com outras famílias, né, inclusive na educação. Então, existe sim esse trabalho, esse papel que é feito pela Associação Anunciem Brasil. Então você pode, entrando em contato conosco, quer aprender mais sobre as raízes judaicas do Brasil? Nós temos classes, aulas aqui no nosso canal, na plataforma Academia de Jacob, onde você pode aprender mais. Tem um curso completo sobre a origem do judaísmo, né, e sobre o desenvolvimento no judaísmo até chegar os dias de hoje, onde nós estamos. Lá, com o pai Abraham, até os dias de hoje, você vai aprender sobre toda a história do judaísmo. E também temos um curso já em andamento completo na nossa plataforma Academia de Jacob, onde nós trazemos a jornada desses judeus Bnei Anusim, saindo de Jerusalém, indo à Península Ibérica, chegando no Brasil, né, passando por diferentes lugares e se estabelecendo aqui no Brasil. Também está lá. Bom, quer aprender mais? Faça contato nesse número que está aqui e diga: quero aprender sobre as raízes judaicas do Brasil. E a você será enviado um link e você vai entrar em nossos grupos e aprender ainda mais. Inscreva-se nesse canal, ative o sininho, ative as notificações. Nós voltamos a qualquer momento destas transmissões, desses programas. Um abraço a você, até a próxima.